Olá, bem-vindo de volta. Vamos agora falar um pouquinho mais de detalhes sobre o framework em si, né? Sobre o que ele faz, tá? Então, a gente aqui fez um primeiro exercício, né? Se você não viu, volta lá no vídeo anterior para entender o que a gente fez aqui. A gente transformou o nosso código numa jornada, mas algumas coisas ficam obscuras, né? Como é que esse framework ele pega aqui a transação, pega o resultado dela, passa para esse expect, tá? Então vou explicar um pouquinho. O que acontece? Esse framework ele é baseado no padrão de projeto Command, tá? E o que o padrão de projeto Command faz, tá? Ele tem uma application, um invoker, e esse invoker é responsável por receber todos os comandos, né, os commands, e executar ele e retornar o valor dele, né? Então, essa aplicação aqui, ela é responsável por executar cada transação. Então veja que aqui ó, a gente instancia ela, né, o app, a gente tem aqui um método, né, que no caso do padrão command seria o execute, mas aqui a gente troca os nomes para poder deixar numa linguagem mais natural, mas não tem diferença do que o execute do padrão command faria, tá? Então esse método given aqui, ó, ou given, ou qualquer outro método que receba uma transação, ele vai receber a classe aqui da transação e ele vai fazer a execução dessa classe por baixo dos panos, tá legal? Inclusive, aqui na linha 59, veja que aqui a gente recebe a classe, a gente não recebe o objeto instanciado, né? Porque os métodos aqui de execução de transações, eles é que vão ser responsáveis por instanciar esse objeto aqui, né, baseado nessa classe, passando essa lista de parâmetros. Tá legal? Então aqui a gente separa a instanciação da classe da sua construção. Tá? Ele é instanciado, passado aqui, né, o nome da classe, mas os parâmetros do objeto que vai ser construído eles são passados como uma lista aqui, né, uma lista nomeada de parâmetros, tá legal? E uma vez que esses métodos given, when, né, uma vez que eles executam essa classe, né, uma vez que ele cria esse objeto, ele tem total controle sobre o que ele recebe, né, o que ele retorna. Então, o que cada transação retorna é capturado aqui no nosso invoker. Né? O nosso invoker ele tem uma memória, né, uma memória curta, né, mas ele tem uma memória do resultado de cada transação que foi executada. Então é por isso que quando a gente faz aqui a execução da transação, eu consigo, na cadeia de execução aqui, passar esse valor do resultado da transação para o próximo método, que é o método de validação. Então aqui eu tenho vários, eu tenho o expect, eu tenho o then, tá? Eu tenho vários métodos que recebem, aqui a gente pode ver, ó, ele recebe uma asserção e um valor esperado. Nem sempre o valor esperado é passado, né? Ele não é obrigatório, mas ele vai receber uma asserção, tá legal? Então daí que vem aqui esse módulo it, e se você for inspecionar, ele tem várias asserções aqui pré-definidas, tá? Mais para frente eu vou explicar que não necessariamente você precisa usar elas, né? O framework ele te deixa se movimentar em estilos de programação, então você pode usar ele por um tempo, depois você pode trocar para uma programação mais procedural, se você quiser. Enfim, ele não te prende a ter que usar a sintaxe dele para resolver os problemas. Mas veja então aqui, só, né, voltando, que ele tem várias asserções, e essas asserções é que vão fazer a comparação do valor esperado com um valor com o valor recebido, tá bom? Então, pegando aqui um exemplo, ó, vou pegar aqui o exemplo do OpenCart. Aqui a gente já está retornando o valor já comparado, né? Está retornando o valor comparado. Se eu fizer isso aqui, se eu simplesmente retornar o valor que aparece lá na tela e a gente executar,
o nosso teste vai quebrar naturalmente, né? Porque antes eu esperava um valor... o que passou? Deixa eu salvar aqui. Acho que eu não salvei. Vamos lá. Ele deveria ter passado, tá? Deveria ter falhado, na verdade. Vamos retornar um valor falso aqui, só para a gente forçar o erro. Porque como a gente está passando um valor que é diferente de none, né? Então talvez a nossa asserção ela esteja... Beleza, ó. Então eu passei um valor none aqui e o esperado era true, né? Como antes a gente estava passando um valor diferente de none, então ela já estava fazendo a conversão para true. Então, retornando aqui, ó, vou retornar o valor esperado e lá fora, no nosso teste, eu espero que esse valor seja 1. Né? Eu espero que esse valor a quantidade de produtos seja 1. Então aqui no meu teste, no OpenCart, em vez de eu colocar esse isTrue, então eu vou colocar um is equal to... Vou colocar um valor arbitrário aqui, só para vocês verem que continua falhando. E assim que eu trocar, ele vai começar a passar. E aí a gente vai ver aqui no debug que ele de fato pega ali o valor e tenta comparar o valor 1 e tenta comparar com o valor 42. Tá? Aqui a gente já está vendo que o valor está vindo corretamente. Tá? Então é isso. O próprio framework ele se encarrega de executar essas transações e fazer o gerenciamento do valor retornado e da comparação dele. Tá? Então, inclusive, se eu colocar o valor aqui 1, eu vou tentar colocar o valor como inteiro, apesar que ele está retornando como uma string. Então tem que ser uma string mesmo. A gente coloca aqui uma string e colocando esse valor, o nosso teste tem que passar. Tá? Então veja que aqui, ó, fazendo a nossa segunda refatoração, eu já consigo ver o cenário um pouco mais explícito, né? Eu poderia fazer a mesma coisa para o add product to cart, né? Colocar aqui um valor explícito esperado, né? Mas eu coloquei só um true. Mas aqui eu já começo a colocar mais semântica no nosso teste, tá? Vou explicar mais para frente como que a gente consegue fazer a conversão disso aqui para um outro estilo, como é que a gente captura o resultado esperado, como é que a gente faz outras coisas usando esse framework, tá? E para a gente ver que ele é bem flexível, tá legal? Estou esperando você no próximo vídeo.